Se tens um relato e pretendes que ela seja narrado em um vídeo futuro, envia-me para esse endereço que está a aparecer no rodapé. Sem mais rodeios, vamos ao relato. Eu tinha 16 anos quando tudo isso aconteceu. E, olha, eu já passei por muita coisa nessa vida. Mas o que aconteceu com meu padrasto... Isso foi de outro mundo, sério. Mas vamos do começo. Minha mãe sempre trabalhou demais, sabe? Cuidava de mim sozinha desde que meu pai nos deixou quando eu era pequena. E quando eu falo trabalhar demais, eu quero dizer que ela pegava qualquer turno que pagasse uns trocados a mais. Ela se matava de tanto trabalhar, coitada. Enfim, um dia ela conheceu o Carlos, esse cara que tinha um sorrisinho meio safado e parecia um pouco insistente demais. Mas sabe como é? Ela estava carente e acabou se apaixonando. E eu? Bom, eu nunca gostei muito dele. Tinha algo nele que sempre me deixou com um pé atrás. Desde o começo, eu sentia aquele desconforto. O Carlos era do tipo que tenta ser amigão, sabe? Mas aquele amigão que dá abraço longo demais e sempre tem um elogio estranho na ponta da língua. Tipo, uma vez ele disse que eu parecia uma mulherzinha, já, com aquele sorriso nojento. Na hora, eu só dei um sorriso amarelo, mas por dentro eu queria morrer. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Tentava me convencer de que ele só era um cara esquisito, tentando ser legal. Até que um dia, a coisa ficou feia de verdade. Minha mãe começou a pegar turno noturno no hospital, e o Carlos ficava sozinho comigo em casa. Eu sempre me trancava no quarto, botava fone de ouvido e tentava fingir que ele não existia. Mas teve uma noite, em especial, que eu nunca vou esquecer. Minha mãe tinha acabado de sair para o trabalho. Eu estava no meu quarto, quando ouvi passos no corredor. Até aí, beleza, né? Pensei que ele só estivesse indo na cozinha, ou algo assim. Mas não, ele parou na minha porta. Ele abriu a porta devagar, enfiou a cabeça e, com aquele mesmo sorrisinho, perguntou se podia entrar. Eu disse que estava ocupada, mas ele entrou mesmo assim. Fechou a porta atrás dele e sentou na minha cama. Eu fiquei paralisada, não sabia o que fazer. Ele começou a falar umas coisas estranhas. Perguntou se eu tinha namorado, se alguém já tinha me tocado de um jeito especial. Minha cabeça girava. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E então, ele se aproximou mais e mais. Eu só lembro de ficar completamente em pânico. Vou poupar os detalhes, porque até hoje me dá um nó no estômago só de lembrar. Mas o que ele fez naquela noite, eu nunca vou esquecer. Quando finalmente consegui me soltar dele, corri para o banheiro e tranquei a porta. Me encolhi no chão e chorei como se o mundo estivesse acabando. E de certa forma, parecia que estava. Eu sabia que não podia contar para minha mãe. Primeiro, porque eu não tinha certeza se ela acreditaria em mim. Ele sempre se fez de bonzinho na frente dela, e ela parecia tão feliz pela primeira vez em anos. Eu não queria estragar isso, sabe? Então, eu guardei aquilo para mim. Mas a raiva dentro de mim só crescia. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para sentir que eu ainda tinha algum controle sobre minha própria vida. E foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Eu não conseguia dormir à noite, sabe? Ficava rolando na cama, mexendo no celular, tentando não pensar naquilo. E numa dessas noites, enquanto eu navegava sem rumo pelo Instagram, uma página bem esquisita apareceu no meu feed. O nome era algo tipo Vingança Mística ou coisa parecida. Eu dei uma risadinha, porque achei que era só um meme ou uma daquelas páginas de zoeira. Mas alguma coisa me fez clicar. O perfil era cheio de fotos de velas, símbolos estranhos e uns textos enormes sobre rituais antigos. Eu ri de novo. Mas sabe quando você tá tão desesperada que qualquer coisa parece uma saída? Então, eu acabei mandando uma mensagem, só por curiosidade. Escrevi algo do tipo: Oi, vocês fazem vinganças mesmo ou é só brincadeira? E para minha surpresa, eles responderam quase na hora.
Disseram que sim, que podiam ajudar com problemas indesejados. Fiquei uns minutos olhando para aquela mensagem, pensando se deveria continuar ou não. Mas, sei lá, algo dentro de mim disse que eu devia seguir em frente. A conversa continuou, e a pessoa do outro lado me perguntou onde eu morava, se eu poderia ir a um local especial. Eu fiquei com medo, né? Mas ao mesmo tempo, estava tão cansada de tudo que acabei mandando o endereço da minha escola. Achei que assim seria mais seguro. No dia seguinte, me mandaram as instruções para um encontro. Tipo, parecia cena de filme. Eu estava nervosa, mas também curiosa. Então, depois da aula, resolvi seguir até o local. Aí, lá fui eu, andar por umas ruas esquisitas, até chegar num lugar bem afastado, lá pelos subúrbios. O lugar era uma casa de capim, uma coisa que parecia ter saído de um conto de bruxas. E, na frente, um velho com uma aparência diferente, para dizer o mínimo. Ele tinha uma barba longa, olhos penetrantes, parecia saber de coisas que ninguém mais sabia. Eu fiquei com o pé atrás, mas decidi continuar. Expliquei o que tinha acontecido, meio nervosa, mas ele escutou tudo com calma. Quando terminei, ele disse que poderia ajudar, mas que o preço seria alto. Pediu 2 galinhas, 1 litro de vinho, 3 ovos brancos, uma foto do meu padrasto e R$3.000. Eu ri. Tipo, sério? R$3.000? Mas ele disse que era isso ou nada. E, para minha própria surpresa, eu topei. Acho que, naquele momento, eu faria qualquer coisa para me sentir um pouco mais no controle da situação. Voltei para casa com uma lista de compras que parecia mais uma lista de feitiço de filme do Harry Potter. Mas eu estava determinada. E, de alguma forma, comecei a planejar como conseguir tudo aquilo. 2 dias depois, eu já tinha arranjado as galinhas, o vinho e os ovos. O dinheiro foi mais complicado, mas eu quebrei meu cofrinho de infância, aquele que eu guardava moedas desde pequena, e consegui juntar a quantia. Agora, só faltava esperar o sábado chegar para ver o que ia acontecer. O sábado finalmente chegou, e eu estava nervosa como nunca. Eu tinha conseguido todos os itens que o velho bruxo tinha pedido. Fiquei o dia todo com aquela sensação estranha na barriga, tipo aquela ansiedade de quando você vai fazer uma prova importante, mas 1000 vezes pior. Coloquei tudo numa mochila, as 2 galinhas, o vinho, os ovos, a foto do meu padrasto e, claro, o dinheiro. Saí de casa, meio que fingindo que ia para algum lugar normal, sei lá, como se fosse para casa de uma amiga. Porque, se minha mãe perguntasse alguma coisa, eu tinha que ter uma resposta pronta. Quando cheguei na casa de capim, o velho já estava lá me esperando. Ele abriu um sorriso largo, daqueles que mostram os dentes amarelados, e fez um gesto para eu entrar. O lugar por dentro era ainda mais bizarro que por fora. Tinha um monte de velas espalhadas, uns símbolos estranhos nas paredes e um cheiro esquisito de incenso misturado com terra molhada. Eu me senti num daqueles filmes de terror que passam na TV tarde da noite, sabe? Mas eu já estava ali, então era melhor seguir em frente. Ele pediu para eu colocar tudo no chão, em cima de um círculo desenhado com giz. E eu fui obedecendo. Ele pegou as galinhas e fez umas coisas bem estranhas com elas, coisas que eu preferia não ter visto, mas era tarde demais para voltar atrás. Depois, ele pegou o vinho e começou a murmurar umas palavras que eu não entendia nada. Parecia uma língua antiga ou algo assim. Eu só assistia, tentando não demonstrar o quão assustada eu estava. Porque, por dentro, eu estava morrendo de medo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia que aquilo era necessário, que era a única forma de fazer o Carlos pagar pelo que tinha feito. Aí, o velho finalmente me olhou e perguntou o que eu queria que acontecesse com o meu padrasto. Ele falou com uma seriedade que me deu até um frio. Eu pensei por um segundo e soltei. Quero que ele fique impotente, que ele nunca mais consiga fazer aquilo com ninguém. O velho só assentiu, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo.
Ele voltou a murmurar aquelas palavras estranhas, jogou o vinho por cima do círculo e, de repente, fez um gesto para eu me afastar. Ele acendeu umas ervas que estavam num pote e o cheiro ficou ainda mais forte, quase sufocante. Ele fez mais uns movimentos com as mãos e então, de repente, tudo ficou em silêncio. Eu esperei um sinal, sei lá, uma explosão ou algo assim, mas nada aconteceu. O velho abriu os olhos e disse que estava feito. Só isso. Tá feito. Fiquei parada por um momento, esperando alguma coisa mágica, tipo um raio caindo do céu ou uma voz estrondosa, mas nada. Foi só isso. Ele disse que agora eu podia ir, que era só esperar o tempo fazer a parte dele e que era para eu nunca mais voltar lá porque o que foi pedido estava concluído. Saí de lá me sentindo uma mistura de alívio e descrença. Será que aquilo realmente tinha funcionado? Parecia tão simples, sabe? Mas, de qualquer forma, eu fiz o que pude. E agora era esperar. E esperar não foi fácil. Nos primeiros dias, fiquei de olho no Carlos, tentando ver se ele mudava, se tinha algum sinal. Ele continuava o mesmo babaca de sempre, andando pela casa com aquele ar de superioridade que me dava nojo. Minha mãe continuava indo para o trabalho e eu ficava em casa, evitando ao máximo qualquer contato com ele. Mas depois de um mês, comecei a perceber umas coisas estranhas. Eu ouvia eles discutindo no quarto de madrugada, coisas que nunca aconteciam antes. Minha mãe falava alto, irritada, e ele ficava tentando acalmar ela, mas sem muito sucesso. Não entendi muito bem o que era no começo, só sabia que tinha algo errado. E aí, um dia, minha mãe saiu do quarto chorando. Passou por mim na sala e foi direto para o banheiro, e eu pensei, será que... Comecei a ligar os pontos, mas ainda não tinha certeza de nada. Os meses passaram e as brigas ficaram cada vez mais frequentes. Eles brigavam sobre tudo, mas o assunto principal parecia ser sempre o mesmo. Sexo. Minha mãe gritava que ele não era mais o homem que ela conheceu, que ele não conseguia mais dar conta do recado, se é que você me entende. Eu fingia que não ouvia, mas por dentro, uma parte de mim ficava meio satisfeita. Será que o ritual tinha mesmo funcionado? Depois de 6 meses de discussões, minha mãe começou a sair de casa mais frequentemente. Parecia estar procurando algum tipo de consolo fora de casa. Eu até pensei em conversar com ela sobre o que estava acontecendo, mas no fundo, eu sabia que seria uma péssima ideia. O Carlos, por outro lado, parecia cada vez mais nervoso, mais tenso. Ele até tentou algumas vezes conversar comigo, meio que sondar o que eu sabia, mas eu sempre dava um jeito de me esquivar. Era quase engraçado vê-lo tão desesperado, tão impotente, por assim dizer. Quase 1 ano se passou e as coisas chegaram num ponto de ruptura. Minha mãe finalmente decidiu que não dava mais para continuar com ele. Eles tiveram uma briga feia, daquelas que a vizinhança inteira ouve. Ela disse que estava cansada de ficar com um homem que não conseguia satisfazê-la, que ela merecia mais. E ele, claro, saiu de casa com a cara no chão. E eu fiquei ali, só observando. No final das contas, eu nunca soube se o que aconteceu foi realmente obra do ritual ou se foi apenas o destino dando uma ajudinha. Mas uma coisa eu sei, ele pagou caro pelo que fez comigo. E talvez, só talvez, eu tenha tido um pouco de ajuda de forças além da nossa compreensão. Mas, sinceramente, quem se importa? O que importa é que, de um jeito ou de outro, eu consegui minha vingança. E ele nunca mais vai tocar em ninguém daquele jeito.